O vídeo de hoje é muito especial, já fazia muito tempo que eu queria fazer. A partir de hoje a gente começa uma série de visitas nas estufas, nas produções, para mostrar a produção de flores e plantas, que normalmente não são abertas para visitação. Mas vale muito a pena conhecer. Eu vou aproveitar também, vou bater um papinho com o produtor e fazer um monte de perguntas para ele poder explicar para você como cuidar das flores e plantas aí na sua casa. E hoje, para começar essa série de vídeos, eu vim aqui no sítio Florescer, da família do Matheus Vargas, né? Para mostrar um pouquinho a produção de poinsettias, que também são conhecidas como o bico de papagaio. E eu vou te contar, dá uma olhadinha nisso daqui. Curtiu? Então já vai deixando seu joinha aí, vai se inscrevendo no canal. Bora lá? Matheus, eu tô impressionada com isso daqui que eu tô vendo. Que coisa mais linda! Essa hora do ano é a hora que a estufa tá realmente mais bonita, tá chegando o ponto de venda, a gente já tá abastecendo alguns shoppings, algumas lojas, a gente já tem um pouco de saída, então a gente está acostumado e já acha bonito estar aqui todo dia. Para quem vem de fora, a gente entende que chega a chocar, né? Cara, isso aqui é maravilhoso e é por isso que eu queria muito fazer esse vídeo aqui com você, para poder mostrar um pouquinho para as pessoas isso daqui. Muito obrigada por me receber aqui, é um prazer imenso e é o primeiro da série, hein? Então... legal, imagina, a gente fica feliz também, sejam muito bem-vindos. Até adiantando, né, Ivana, a gente estava conversando isso mais cedo, a questão de não abrir para visita, uma coisa que a gente concorda que é tão bonito, mas é uma estrutura de produção. Exatamente. A gente não tem estrutura para turismo, a gente não tem as pessoas, tem todo o risco de contaminação, a gente aqui, como é muito intensivo, como você pode ver, uma simples praga que venha de outro lugar, de alguém que veio de outro estado, pode colocar tudo a perder. Corre o risco de comprometer toda a estufa. E tem toda a questão do fluxo de trabalho, né? Correto. Que é uma dinâmica que é uma loucura isso aqui, né? Nós temos tarefas a todo momento, aí tem carrinho passando, trator passando, plantio, máquina. Exatamente. E aquela história, se não for para ter uma infraestrutura mais do que perfeita para receber turistas, não é uma boa ideia receber, porque pode ser um fluxo de pessoas grande, a gente não quer ninguém insatisfeito. E também não pode correr risco de acidente também, né? Aqui dentro a gente tem uma série de procedimentos realmente para o pessoal se cuidar, então quando você traz mais pessoas é um risco que a gente que é focado em produção acaba optando por não assumir e tem certeza que todo mundo entende quando a gente explica dessa maneira. Agora, se não falar nada, pode dar a entender que não queremos e ponto final, e não é bem isso. O Matheus não é chato, viu, gente? Exatamente, só quando precisa. Mas é isso aí, Matheus. Então, bora lá, vamos começar a mostrar um pouquinho para as pessoas como é que funciona uma produção de poinsettias, né? E vamos começar do começo, então. Como é que funciona a questão do plantio? É por muda, é por bulbo, é por sementinha? Como é que funciona? Então, a poinsettia, como você bem disse, é o bico de papagaio. Nós recebemos mudas enraizadas, grande parte vem lá do Rio Grande do Sul. Ah, legal. É um parceiro nosso que faz o enraizamento lá, então como funciona? Existe um matrizeiro, a planta matriz, que é quase uma árvore bem maior, da qual são tiradas mudinhas, aqueles talinhos, passa no hormônio de enraizamento, coloca num plug especial para enraizamento. Esse plug é basicamente um pedacinho de terra, como se fosse uma espuminha. É só um pedacinho. É só um pedacinho para ela enraizar inicialmente, a gente recebe ela enraizada, planta ela com uma máquina, ela ajuda a nos dar um pouco mais de velocidade de trabalho, torna o processo mais padronizado, o pessoal consegue trabalhar sentado. Porque convenhamos também, né, gente? Dá uma olhada na quantidade de plantas. Para plantar tudo isso, realmente precisa de uma ajudinha da engenharia, exatamente, né? Da tecnologia. Então plantamos lá, ela passa uma fase, as primeiras semanas dela, num ambiente controlado, climatizado, porque ela ainda não tem todo o sistema radicular, que é o quê? São as raízes suficientes para puxar mais ou menos água, não tem tanta folha para conseguir lidar com a temperatura alta ou baixa. Então uma estufa que é, ao mesmo tempo, resfriada durante o dia, aquecida numa noite difícil de inverno, porque ela também, a gente tem sempre prazo aqui, tudo tem que estar pronto para o Natal. Depois do dia 25, se sobrou vaso vermelho na estufa, infelizmente vai ficar para a gente usar, porque a venda realmente ela é muito tudo ou nada. Então a gente não pode perder esse prazo, por isso que a gente garante essas condições
E essas plantinhas, elas são iniciais. conhecidas como a flor do Natal. Corretamente. Então, vocês produzem elas só nessa época do ano, né, Matheus? A gente até tem um volume semanal ao longo do ano, começando em maio, junho, que tem alguns mercados que é bem mais restrito, nem se compara, é uma área muito menor que a gente usa, mas existe alguns clientes sim que gostam dela ao longo do ano, simplesmente pelo caráter ornamental dela. Então, pra gente isso é bom também, mantém a coisa girando, porque ficar um ano quase sem produzir para começar de novo tem seus riscos também, né? Você tem que reaprender todo ano. A gente brinca que é uma planta que ela tem muitas peculiaridades. A gente todo ano tem que ajustar. Acho que é legal até contar um pouquinho pro pessoal aí de casa. Que a gente está dentro de uma estufa e as estufas elas são extremamente importantes no cultivo de qualquer tipo de flor e de planta, porque a gente consegue fazer, regular, né, a questão da temperatura, da luminosidade e tudo mais, né? Então existe uma série de tecnologias envolvidas para a gente conseguir seguir todo esse cronograma que você estava comentando, né? Corretamente. De quando que você começa a plantar, né? E todo o tempo que a planta precisa para se desenvolver, para ela estar prontinha na data certa para a gente mandar isso para o mercado. Exatamente. Né? A gente está falando da poinsettia, é um cultivo nesse vaso de 16 semanas, então são 4 meses do plantio da muda que a gente recebe até a embalação da planta pronta. E a gente tem todos os lotes semana a semana, que um tem que sair para o outro entrar. Então, por isso mesmo que tem que ter condições muito controladas para tentar absorver a diferença que a natureza sempre tem. A gente tenta, dentro da estufa, manter a coisa mais constante possível. O mais curioso que nem todo mundo sabe é que para ela ficar vermelha desse jeito, a gente tem que enganar ela com o escurecimento. Então essa estufa, todos os dias, por volta das 5, 5 e meia da tarde, ela fica extremamente escura. A gente fecha a lacra como se fosse uma cortina blackout, virou noite. Por quê? Porque ela é uma planta que fica vermelha no inverno do hemisfério norte. Porque ela é originária do México, inclusive, né? Lá no hemisfério norte. Então lá, conforme vai chegando perto do Natal, ela fica vermelha se você deixar no jardim, porque lá o dia vai encurtando. Aqui é o contrário, a gente faz a planta que fica vermelha no inverno para o nosso verão. Então a gente tem que enganar ela, escurecendo a estufa inteira, para ter mais horas de escuro do que de claro por dia, senão ela nunca fica vermelha. Matheus, uma dúvida que eu acho que muita gente tem é: a poinsettia, ela é uma planta ou ela é uma flor? Porque assim, ela tem essas folhas vermelhas, né? E o que é? E realmente é uma curiosidade. Ela tem sim a flor, ela é uma flor porque ela possui flores, só que a flor não tem valor ornamental. O que faz a poinsettia ser o que ela é, se a coloração vermelha, são as brácteas. As brácteas são folhas modificadas, basicamente. Qual é a modificação? A flor poinsettia, ela usa da folha para atrair insetos polinizadores e não a flor como outras flores ornamentais. Então, resumindo tudo, é uma flor, mas a flor dela não tem valor ornamental. É a folha dela que torna ela uma planta com esse valor comercial e essa beleza para Natal. Legal. Matheus, e aí eu acho que também tem uma questão assim que eu tenho muita dó assim quando eu vejo as pessoas comprando as flores e muitas vezes elas acabam comprando flores que já estão passadas, né? Então como que a pessoa ali de casa que está assistindo aqui o nosso vídeo, ela vai comprar uma poinsettia, o que ela precisa olhar para que ela compre uma planta nova e que vá durar mais tempo na casa dela? Basicamente a poinsettia, em termos de durabilidade, é uma planta durável para mais de mês, falando só até por condições de cuidar, mantendo na luz e na rega corretas, para mais de até 2 meses, sem problemas. Na hora da compra, de novo falar sobre as flores. O que mostra que a poinsettia está passada é quando essas florezinhas, que chamam ciátias, na verdade, quando elas estão abertas, você vê que ela está bem amarela, depois ela cai o pólen e depois essas florezinhas caem. Aí você vai olhar, nesse miolo não vai ter nada. Aí isso é sinal que a planta é velha. E no mais, claro, danos mecânicos, ver se ela apresentou alguma coisa. Isso no transporte, a gente sabe, é uma planta que das folhas tem essa sensibilidade. Né? Então você vai ver algum sinal, mas sendo poucas folhas, a gente sabe que não tem problema, porque a planta e a flor, ela acaba se rearranjando. Se você tira uma folha, depois de 2 ou 3 semanas, ela vai abrir um espaço para outra crescer e desenvolver. Legal. Então, se for pouca coisa, a gente sabe que não tem problema nenhum. Entendi. E, Matheus, você comentou um pouquinho sobre a questão de danos e tudo mais, e a gente sabe que quando a gente pega uma folhinha, por exemplo, e tira ela solta um látex, né? Esse látex, ele é venenoso, ele é tóxico? A gente recebe bastante esse tipo de pergunta. Hoje a gente também está muito em alta questão de quem tem pets em casa, então
cachorro, gato, a gente sabe que às vezes filhote come, mastiga, criança principalmente, que é um pouco mais... O meu cachorro destruiu o meu jardim, tá, Matheus? Então eu sei como é. Que o prejuízo seja só as plantas, né? A gente sabe que ninguém quer um animal passando por algum tipo de intoxicação. Claro. O látex, ele só para não dizer que não é tóxico, o que um estudo fala, você precisa de milhares de vasos, ou seja, se tiver um cachorro, ele tem que comer um canteiro inteiro desse, para realmente apresentar algum sinal grave. Mesma coisa vale para criança, bebê. Okay. O que pode acontecer, e aí sendo bem mais uma coisa que realmente pode, o látex ele pode causar irritação. Então pegar no olho, assim como a maioria das coisas se pegar no olho, pode ser que gere uma irritação. Não coloque no olho. Exatamente. Então látex no olho, na boca, pode no máximo uma irritação, mas nada que se preocupar, não vai causar cegueira, não vai causar uma reação grave. Não precisa ficar com medo, é só tomar um cuidado especial, cuidado básico para não comer a planta, né, gente? Exatamente, simples assim. Matheus, e sobre os cuidados da poinsettia? Eu sei que aqui dentro da estufa vocês têm uma série de tecnologias aí para estar promovendo o ambiente que a plantinha prefere, né? Sim. Mas dentro da nossa casa a história é outra, né? E aí o que a gente tem que prestar atenção quando a gente leva a plantinha para nossa casa? Tá, a poinsettia é muito tranquila, dentre diversos cultivos é uma que não tem segredo, tem outros que inclusive a gente tem outras plantas que a gente faz no plano, essas sim já são um pouco mais cheias de mania. A poinsettia é bem tranquila, ela quer sempre uma luz indireta. Tá. Então não aquele solaço não, assim, sol pleno vai queimar as folhas dela. Um sol, preferencialmente da manhã, imaginar que pegue um sol de manhã excelente, uma sala iluminada, leste, né? Uma cozinha iluminada, uma sacada que não pega sol direto, perfeito para ela. Por exemplo, que ela não gosta, se for um escritório só luz artificial, ela já vai sentir falta porque ela gosta então dessa luminosidade, não luz. Do sol, exatamente. Né? Não de lâmpada. Exatamente, isso é importante ressaltar também. E aí a irrigação, a ideia é reproduzir o que a gente faz na estufa, que na estufa a gente sempre dá água por baixo, por inundação, que chama esse sistema. Me conta um pouquinho como é que funciona isso daí. Aqui como funciona? A gente tem um reservatório que tem a água com o adubo, ele fica lá no ambiente completamente fechado e é uma água de reuso. Tá. Então como funciona? É água de captação de chuva? A água de captação de chuva, a gente recolhe, tudo que chove nas estufas a gente recolhe, armazena, pega essa água, adiciona adubo e joga para outro reservatório que alimenta uma estufa dessa. A bomba, ela manda a água, essa água, ela literalmente ela flora por baixo das plantas, como se fosse uma mini piscina. Então se a gente estivesse inundando aqui agora, a gente estaria subindo. A gente ia molhar o pé aqui. Exatamente. Então aqui, nessa estufa em específico, a cada 2 vãos, então você tem aquele poste, 1, 2, 3. Esse pedaço é uma válvula, essa válvula ela abre como se fosse um registro no fundo do canteiro, essa água vem de baixo para cima, cerca de 20 minutos, cerca de 3 a 4 centímetros de água. O vaso puxa o que ele quer, a gente abre esse dreno, tudo automático, essa água vai embora e depois o vaso drena o excesso. Solta porque assim que é na natureza, quando chove, a chuva não ele vai pegar da terra. Ele vai pegar da terra o que ele precisa e o resto vai embora. Entendi. Então, o que fazer em casa? Preferencialmente da água da mesma maneira por baixo. Põe num pratinho. Um pratinho, uma forma, aquela forma velha que você não usa mais. Exatamente. Né? Deixa uma camada de 3 a 4 dedos, deixa o vaso lá cerca de 10 minutos, tira ele, deixa na pia para ele escorrer o resto. Frequência, Matheus, isso vai depender, claro, das condições climáticas. O que a gente costuma dizer? De 1 a 2 vezes por semana. Vai variar muito do clima onde ela está, da região do Brasil. Se a gente deixar a plantinha pro lado de fora de casa, por exemplo, a evaporação é maior, provavelmente vai ter que dar água mais vezes na semana. Exatamente. Quando ele está úmido, você olha pelos furinhos embaixo, você vê um substrato marrom escuro. Quando ele seca, ele fica bem mais claro e a diferença de peso é nítida. Então, nesse sentido, é importante, dê bastante água, sente o peso que ele fica. Você sabe que a hora que tiver super leve é a hora de dar de novo, então monitorar um pouco. Legal. Outro ponto importante que eu havia esquecido de comentar é que às vezes, nossa, já aconteceu, nossa, minha planta está estranha, enrolou as folhas no vento da água. Fomos investigar, estava embaixo do ar-condicionado, aquele vento gelado. Então isso também é um ponto de atenção que às vezes a gente nem para pensar, mas às vezes você vê que até a folha está até mexendo de tanto vento gelado e aí planta nenhuma gosta disso. Então não pode deixar direto no ar-condicionado. Isso vale, na verdade, para todas as plantas, não é só para a poinsettia.
Não, legal, essa é uma ótima dica, né, gente? Porque muitas vezes a gente tá com calor, a gente acha que as plantinhas estão com calor também, mas na verdade elas não gostam de vento. Exatamente. Muitas vezes as pessoas, elas gostam também de comprar uma plantinha e tudo mais, aí de repente já passou o Natal, já passou o Ano Novo, a gente vai arrumar a nossa casa, e aí a gente tá com essa plantinha lá em casa, o que a gente pode fazer com ela? A poinsettia, ela pode ser depois transplantada para um jardim, numa meia sombra, embaixo de uma árvore grande, por exemplo, só para ela não pegar esse sol direto. Tá. Ela pode ser transplantada para um vaso maior. Porém, o que a gente sempre lembra e comenta com quem nos pergunta, quem a gente tem acesso. Lembra que eu comentei que a gente faz ela vermelha, ficar vermelha, enganando ela com um dia curto. Ok. Então, o que vai acontecer no clima do Brasil? Depois do Natal, ela vai começar a ficar verde novamente, Tá. ela vai crescer, brotar, e ela só vai ficar vermelha naturalmente no nosso inverno, que é quando a gente sabe que mais cedo tá mais escuro, o sol nasce mais tarde, e aí não é necessariamente no Natal. Então aí lá nos meses de julho, mais ou menos, ela vai ficar vermelha naturalmente. Vai ficar vermelhinha. E se você plantar ela no jardim, ela vai virar uma árvore. Uma árvore? Dando paciência, tempo. Maior depois do que você, Matheus. Maior do que eu, por incrível que pareça. Então é uma planta que ela é, na verdade, na natureza, ela é encontrada, a forma rústica dela, ela é uma árvore de porte médio, de 3 a 3,5 metros de altura. Cara. Então ela vai embora. Só que aí, para conseguir esse valor ornamental, aí são realmente outras variedades, cruzamentos, modificações genéticas, para ela ter um aspecto bem ornamental. E aí na casa vai ficar verde, vai crescer, vai ficar vermelha no inverno. No inverno. Se e aí quiser... pro Natal, então tem que comprar uma plantinha nova. Exatamente. Sua, né, Matheus? É por isso que a gente está sempre com a estufa cheia, porque realmente ela não vai ficar vermelha no Natal naturalmente. Isso não vai acontecer. Matheus, e assim, a gente sabe que a plantinha mais comum, né, a variedade da poinsettia mais comum é a vermelha, né? Mas existem outras variedades que você trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. Então conta um pouquinho sobre elas. Correto. A gente faz, além da vermelha, é a branca, que é um creme, né? Não é o branco de outras cores, por exemplo. Dá pra ver a diferença aqui na minha blusa, né? E essa é a mesclada. A mesclada, ela é uma vermelha com manchas da branca. É tipo uma mistura entre as duas. Exato. Isso para quem é um pouco mais técnico na questão das plantas, é a variegação, a variegata. Então, a gente viu um movimento muito grande de pessoas se aprofundando e colecionando plantas. Isso nada mais é que uma variegação. É uma mutação que a planta sofre entre cruzamentos. Então você tem uma branca, você tem uma vermelha, cruzamentos, polinização, ela vai soltar algumas variações diferentes. E essa variação ela é isolada e depois multiplicada para ser uma variedade nova. Tá, então isso é uma questão genética. Completamente genética. Não dá para fazer em casa. Exatamente. Então são os breeders, como são chamados, são as empresas especializadas na genética de variedades de flores e plantas. Então elas ficam basicamente fazendo milhares, centenas de milhares de cruzamentos para quando sair alguma característica diferente, tentar replicar aquilo e criar daí uma planta, seja com uma outra cor, com uma outra estrutura, ou uma menor ou maior, dependendo do vaso em que se pretende plantar. E é isso que traz essa variedade tão grande que a gente consegue oferecer para todo mundo. Matheus, eu já vi também em algumas floriculturas que eles aplicam um spray dourado, alguma coisa assim em cima, né? Por conta do clima do Natal e tudo mais. Isso prejudica a planta, Matheus? Não, a gente atende alguns clientes que pedem isso. Vocês também fazem, então? A gente também faz. Claro, a gente como produtor até gosta mais do natural, é o que a gente gosta, mas a gente atende alguns clientes que é com a purpurina normal e com uma solução de cola com água concentração super baixa, essa purpurina vai aderir e vai dar esse efeito ainda mais brilhante, talvez para uma loja, que a ideia é chamar mais atenção, é possível fazer sim. Mas assim, não vai danificar a planta, tranquilo. Ela não vai sofrer por conta disso, sem nem problemas. nada. Também é uma tecnologia desenvolvida para fazer isso, Exatamente. Não é a gente pegar a purpurina em casa e sair jogando, imagina, né? Não é tão simples assim, exatamente. Bacana. Matheus, e assim, eu vejo que muita gente acaba tentando fazer mudinha em casa também, né? E dá para fazer mudinha de poinsettia? É possível, Ivone, assim como a maioria das plantas você consegue, seja através de semente ou estaquia, é possível. Mas na poinsettia é um processo complexo, tanto que a gente mesmo não faz, por ter muito mais mão de obra, a gente já compra ela enraizada. Tem toda a questão de hormônio de enraizamento, luz, a irrigação, adubação, que poucas pessoas têm essa estrutura em casa. Então, resumindo, não é uma planta fácil de se fazer muda. É possível sim, mas vai exigir um trabalho, uma dedicação grande que até a gente como produtor evita ter, porque
não é tão simples. Diferente de outras plantas que seria só tirar uma estaquinha, espetar no vaso, ela vai embora. Uma poinsettia bonita exige muito mais trabalho e acaba não valendo a pena. Entendi. E aí a gente vai mostrar então daqui a pouquinho também as variedades, né, os tamanhos de vasos diferentes, né, e esse processo de crescimento das plantinhas também para você ver como é que funciona. Matheus, e onde que a gente está agora? Estamos em outra estufa, como vocês podem ver, outra condição, já na mesa, uma estufa climatizada, com um vasinho bem menor, como você pode ver a diferença do que a gente estava olhando mais cedo. E essa daqui é a mudinha, Matheus? Negativo, Ivone. Essa aqui é a planta que a gente vende no padrão mini. Então é o pote 6, de 6 centímetros de diâmetro. Aquele que a gente estava olhando era o pote 14, de 14 centímetros de diâmetro. Então, claro, a gente muda muito o manejo, muda muita coisa para fazer uma miniatura, como você pode ver, uma miniatura daquele vaso grande que estava lá. Então a gente procura oferecer, às vezes, para casas de diferentes tamanhos ou uma ocasião diferente para colocar no parapeito. A gente tem um vasinho diferente também, que a gente vende nessa bandejinha daí, que tem os mesmos canais de venda do que os outros nossos vasos. 15 unidades aí. 15 unidades, exatamente, cada uma dessa maneira como está na sua mão. E depois na floricultura a gente pode comprar por unidade, mas vocês vendem em atacado, então é sempre por bandeja. Exatamente, ou por caixa, exatamente, para carregar e ter um padrão de embalação. Legal. Bom, a gente deu um pulinho ali nas outras estufas, a gente viu ali o potinho 6, né, na estufa que é feito com aquelas mesas, e a gente voltou para cá agora para mostrar também aqui o pote 11, né? Então essas são as medidas que a gente encontra no mercado, Matheus. Exato, tem potes maiores, a gente tem um pouquinho até de um pote 17, alguns outros produtores fazem até potes maiores, mas isso já são volumes bem menores, são vasos bem grandes, com um público bem específico. A nossa produção são realmente esses 3 tamanhos de vaso, aqui a gente consegue ter uma boa perspectiva de diferença. É como se fosse um PM e um G, então dependendo da intenção do cliente, o lugar onde quer, a gente consegue atender com diferentes produtos. E o que você mais vende de tamanhos? Em volume é o pote 14 hoje, que é na verdade uma opção nossa. O mercado é proporcionalmente grande nos 3, mas hoje o maior volume que a gente tem é o 14, é uma planta um pouco mais, quanto maior o vaso é um pouco mais difícil, é um ciclo mais longo, o risco é um pouco maior, você tem mais variáveis, quanto mais tempo na estufa, mais difícil acaba sendo. Mas a gente, graças à experiência já da empresa familiar, já há quase 20 anos fazendo poinsettia, consegue trabalhar e mesmo apesar dos desafios ter um produto legal, a gente tem o maior volume no 14 e aí cerca de 30% a menos é o que a gente faz o volume do 11 igual o do 6. Legal. Então esse é basicamente o que a gente tem hoje. E aí a gente comentou, né, que esse daqui não é a mudinha para fazer esses outros tamanhos. Exatamente. Mas a mudinha é basicamente a mesma, não é, Matheus? Basicamente a mesma, o que muda é a variedade. Então a gente tem uma variedade bem vigorosa para o pote maior, uma variedade um pouco mais compacta para o pote 11, e o pote 6 é uma variedade já escolhida por não se desenvolver. E que vem certeza já nesse potinho. Que já é plantado nesse potinho, exatamente. E aí também o que vai mudar é o tempo que ela fica na estufa, para dar o tempo do crescimento. Correto, a adubação é diferente, o tempo que ela fica na estufa é diferente, o nosso manejo em questão de luz, todos os parâmetros que a gente pode ajustar numa estufa a gente muda, para garantir que ela fica dentro das especificações do tamanho do vaso dela, para ela ficar proporcional. Claro, não ficaria legal ter um potinho 6 com uma plantinha... Exatamente, ela não vai nem parar de pé. Então a gente tem que manter essa proporção sempre. É verdade. Bom, Matheus, muito obrigada por me receber aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz que você aceitou esse meu convite, né? Eu estou assim, ainda impressionada com o que a gente viu aqui, com o que a gente pôde mostrar para vocês. É muito lindo, né? Acho que o pessoal lá de casa também deve estar com essa mesma sensação que eu tô, assim, que está maravilhado com isso daqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? E obrigada mesmo por participar aqui do canal. Eu que agradeço, Ivone, sempre um prazer. Para a gente é muito importante receber pessoas e veículos que tenham esse caráter sério, de mostrar realmente como as coisas são. A gente gosta muito de receber profissionais que querem nos ajudar a explicar como funciona. Às vezes o cliente vê um vaso lá na frente na loja, talvez ache, nossa, por que esse preço? Acha que é uma coisa muito simples, a gente gosta de mostrar que tem muita tecnologia, muito trabalho atrás para conseguir fazer um vaso desse. Então é um prazer poder participar e inclusive agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente faz aqui dentro. Obrigada, Matheus. E você que está aí assistindo o nosso vídeo hoje, fica ligadinho porque a gente tem agora uma série de vídeos nesse estilo começando. Aproveita, já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para você receber sempre as novidades aqui do canal do portal.
A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!